Boa noite, senhoras e senhores. O meu nome é Rossana Cunha, eu sou secretária executiva do Gabinete do Prefeito e, neste momento, também como secretária da Comissão Municipal da Verdade, criada pela Lei número 7.750, de 26 de junho de 2014. Está instalada a primeira audiência pública da Comissão da Verdade de Joinville, nesta data de 2 de setembro de 2014, na sede do Poder Legislativo de Joinville. Em nome da Comissão Municipal da Verdade, desejamos a todos as boas-vindas e iniciamos, neste momento, a primeira audiência pública, que marca mais um momento histórico para esta cidade, e irá acolher os depoimentos das vítimas da época da ditadura militar, principalmente com relação à Operação Barriga Verde, que aconteceu no ano de 1975. Registramos e agradecemos a presença de todos que nos prestigiam neste momento e dos seguintes membros da Comissão Municipal da Verdade. Coordenador da Comissão da Verdade, Dr. Luiz Henrique Lima. Professor Maicon Duarte, vice-coordenador da Comissão da Verdade. Senhor Wagner Baggio, suplente. Dr. Denilson Rocha de Oliveira, titular. Dr. Marlon Fernando de Oliveira, suplente. Dr. Maurício Alessandro Voz, titular. Dr. Eugênio Pacelli Paz Vieira da Costa, suplente. Doutora Fernanda Brandão Lapa, suplente. Professor Iara Andrade Costa, titular. E o professor Silvio Melati, suplente. Saudamos ainda as demais autoridades, de forma especial, os empresários, colaboradores, diretores, coordenadores, associados, a imprensa e a comunidade aqui presente. Para dar as boas-vindas, convidamos o Dr. Luiz Henrique Lima, coordenador da Comissão Municipal da Verdade. Boa noite a todos. Inicialmente, quero agradecer, como cidadão brasileiro, o Poder Executivo e o Poder Legislativo pela criação dessa Comissão da Verdade de Joinville. Só para vocês terem conhecimento, é a única Comissão da Verdade Municipal no estado de Santa Catarina. E a Lei 7.750, de 26 de junho deste ano, criou a Comissão da Verdade de Joinville, formada por representantes do Executivo e do Legislativo, pela OAB Subseção de Joinville, pelo Centro de Direito Humanos Maria da Graça Braz, o Instituto de Desenvolvimento e Direitos Humanos, pela Univille e pelo ILUSC. Antes de continuar a falar, eu gostaria que, a partir da minha apresentação, cada membro da comissão se apresentasse. Como foi dito, meu nome é Luiz Henrique Lima, sou procurador do município de Joinville e represento a Prefeitura, o Executivo Municipal na comissão. Maicon, por favor. Boa noite. Meu nome é Maicon Jean Duarte, sou membro do Centro de Direitos Humanos Maria da Graça Braz e estou aqui compondo a comissão como indicado pela entidade a dar um ponto de vista dos direitos humanos para essa comissão e contribuir na parte da pesquisa histórica. Boa noite. Meu nome é Denilson Rocha de Oliveira, eu sou consultor jurídico, lotado na consultoria legislativa, e sou membro titular designado pelo Poder Legislativo. Boa noite a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de cumprimentar todos os componentes dessa mesa, na pessoa do nosso coordenador, Dr. Luiz. Gostaria também de registrar a presença do nosso vereador, Adilson Mariano, na nossa plateia, do nosso vice-presidente da OAB Joinville, Dr. Luiz Gustavo Assad Rupp, e cumprimentar toda essa plateia que hoje nos assiste, os estudantes de direitos, comunidade em geral, e também aquelas pessoas que foram convidadas, na verdade, como depoentes, para nos trazer um pouco dessa história tão sofrida dessa época, que nós vamos tentar desmistificar um pouco nesse momento. Meu nome é Maurício Voz, e eu represento a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Joinville. Boa noite a todos, meu nome é Wagner Baggio, sou jornalista, Prefeitura de Joinville, indicado pelo Poder Executivo como suplente do companheiro Luiz Henrique Lima, e tenho participado, como todos os suplentes têm essa condição, de todas as reuniões da comissão.
Boa noite, meu nome é Silvio Melati, eu represento o curso de jornalismo do IALUSC e também, desde o início, desde a instalação dessa comissão, nós decidimos no colegiado de que todos os membros participariam, independentemente da sua condição, porque para nós isso é muito importante, que esse trabalho seja feito de forma transparente, de forma o mais completa possível. Obrigado. Bom, gente, a comissão tem por objetivo desvendar os crimes da ditadura militar e expor atrocidades cometidas em nome da pátria por agentes do Estado pagos pela população, para defendê-la e representá-la. É o pior dos crimes. Santa Catarina ficou um pouco fora da história quando se trata do período de ditadura. Não houve nenhum general envolvido diretamente no golpe em 64. Nenhum marechal-presidente, nem focos de guerrilha armada. Mas a ditadura também passou por aqui, deixando suas marcas. A caça de militantes de esquerda, a tortura institucionalizada pelo ato institucional número 5, chegou aqui através da Operação Barriga Verde. Provavelmente o maior exemplo de repressão que houve no Estado. No dia 13 de novembro de 1968, é decretado o AI-5, ato que retirava todos os direitos políticos e legalizava a caça aos inimigos e inimigas do regime. Mas para o general Jaime Portela, na época, secretário-geral do Conselho de Segurança, os policiais estaduais não agiam oficialmente ou eficientemente perante novas ameaças de guerrilhas urbanas e rurais. Em julho de 69, o presidente Costa e Silva expediu uma diretriz para a política de segurança interna. A diretriz resultou na Operação Bandeirantes, em São Paulo. A partir desse sistema de segurança interna, oficiais do Exército centralizavam as operações repressivas. Todas as delegacias deveriam mandar os suspeitos e suspeitas de crimes políticos para a Operação Bandeirante, mais conhecida como OPAN. Os presos e as presas eram submetidos a sessões de tortura para que pudessem ser processados através de suas confissões, além de entregar outros focos de resistência. Esse sistema se espalhou por todo o país: Minas, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Para eles, essas operações serviriam para abafar as atividades do Partido Comunista Brasileiro. Os militantes temiam o seu crescimento massivo e político da população, já que o PCB era contra as resistências armadas. Em novembro de 75, é instalada em Santa Catarina a Operação Barriga Verde. A partir desse dia, foram presas 42 pessoas em Santa Catarina. Foi a primeira vez que se usou a tortura sistemática como forma de obter informações e confissões para montar inquérito e abrir processos contra essas pessoas. Depois da Operação Barriga Verde, sobraram poucas pessoas do PCB. Agentes infiltrados dentro do partido localizaram rapidamente outros militantes. Alguns presos sob tortura entregaram alguns nomes. Foram utilizados métodos como pau de arara, choques elétricos e empalamento. Os presos eram levados para o quartel, hoje o 62BI, e de lá eram levados para a Unidade Militar de Curitiba, onde a tortura foi sistemática e violenta para obter os elementos para o inquérito policial. Dentre as pessoas que sofreram o peso do regime militar, através da Operação Barriga Verde, estão as mulheres, tanto no papel de esposa, mãe de família dos réus, como de réis, no próprio processo acima mencionado. Nesse momento, passo agora a palavra para o vice-coordenador da Comissão da Verdade, Maico. Obrigado, Luiz. É importante a gente falar alguns pontos aqui da criação da Comissão da Verdade, né? Esse ano de 2014, que marca os 50 anos do golpe civil-militar de 64, foi um ano também que marca outra data, que foi os 35 anos da entidade Centro de Direitos Humanos Maria da Graça Brás, onde surgiu essa iniciativa de discutir a criação da Comissão Municipal da Verdade, né? E dentro desse primeiro momento, duas famílias foram muito importantes, né? Uma é mais diretamente, outra não, que é a família da dona Lúcia Schatzman e a família da dona Maria Damásio, que, num dos primeiros momentos, como foram solicitados, estavam aqui presentes para conversar com a gente. Com a criação dessa comissão, a gente vai tentar abrir um espaço por meio do Estado, do município de Joinville, dar uma voz, um canal de comunicação para essas mulheres, né? Algumas razões para a gente ouvir as mulheres são que, basicamente, a violência contra as mulheres ainda é presente em 2014.
E o Estado brasileiro, por muito tempo, foi responsável por essas violências, inclusive durante os 21 anos de ditadura militar. Hoje a gente procurou chamar as mulheres que tiveram seus companheiros presos ou em algum momento foram detidas durante a Operação Barriga Verde no ano de 1975. Essa Operação Barriga Verde, ela teve um papel muito forte em Santa Catarina para desarticular uma das organizações de esquerda, que era o PCB. Assim como também outras operações foram desarticuladas por outras operações. Então, hoje, esse espaço talvez seja um momento muito significativo, a gente espera dessa maneira, que é ouvir as mulheres. E sabendo que, de antemão, é um tema extremamente complicado, mexe muito com a estrutura emocional e memória da família, mas a gente entende que é muito importante a gente ouvir nesse momento, porque ainda nós temos a permanência de uma série de violências no Estado brasileiro, né? Se a gente puxar alguns dados, a gente vai ter a polícia militar que mais mata na América Latina. Se a gente for puxar os dados sobre violência que as mulheres sofrem, ainda nós estamos com um número elevado. Então, pensar, ouvir essas vozes do passado sobre violência realizada pelo Estado é o momento também da gente pensar os dias de hoje e perceber o quanto ainda temos de permanência, mesmo pós-Constituição de 88. Como eu falei, Maico, quando eu fui receber a dona Lúcia e a dona Maria Damasio, eu as recebi como heroínas, né, que fazem parte da história. Esse resgate dessa memória, que essas mulheres, né, que a gente vai colocar aqui para vocês, para elas contarem o sofrimento que aconteceu em cada família em função da prisão, seja dos seus maridos, enfim, seja de algum elemento da família. Por isso, agora, eu gostaria de convidar a dona Lúcia Schatzman, esposa do senhor Edgar Schatzman, para sentar aqui conosco junto à mesa, para que ela possa vir conversar um pouquinho para nós e ensinar um pouquinho da história para todos nós. Aqui, junto conosco. Aqui. Dona Lúcia, nós gostaríamos que você prestasse um depoimento sobre tudo o que você sabe e o que pode contar sobre tudo o que aconteceu com você e sua família, sobre o que viveram durante a ditadura militar, especialmente com relação à Operação Barriga Verde, uma vez que a senhora, como esposa do senhor Edgar Schatzman, com certeza passou com seus familiares. A palavra é sua. Boa noite. Meu nome é Lúcia Esquinato Schatzman. Eu sou casada com o ex-preso político Edgar Schatzman. Se encontra na plateia. Eu queria fazer uma pergunta, professor. Eu tenho 2 períodos, de 71 e de 75. Fala de 71? A senhora aqui é dona do microfone. Tá, a senhora vai dar uma aula para nós de história, é isso que a gente quer escutar. Gente, eu estou hoje aqui para contar para vocês o quanto a polícia, aliás, a ditadura militar, fez as mulheres dos presos políticos sofrerem. Eles nos massacraram, nos humilharam. Não só nós, como os nossos filhos e os pais dos presos políticos. E vocês sabem por quê que fizeram isso conosco? Com nossos maridos? Porque nós lutávamos por um mundo melhor, por um Brasil melhor, aonde ninguém mais sentisse fome, aonde todo mundo tivesse o direito de educação, saúde, a moradia, trabalho e até lazer. Por isso que nós sofremos muito. Eu mesmo presenciei várias vezes os pais do Edgar sentarem à mesa para fazer as refeições e as lágrimas caírem no prato. Por quê? Eles não sabiam aonde o filho estava. O que a Polícia Militar e Federal fizeram com ele? Pois ele estava desaparecido há mais de 2 meses. Em 71,
Quando nós viemos da feira, que chegamos em casa, eles nos pegaram e nos levaram para a delegacia. Chegando lá, nós colocaram numa sala escura e nós passamos o dia todo aí dentro. Ali pelas 20 horas, eles me tiraram, me levaram para fora, me jogaram como se eu fosse um lixo. E o Edgar ficou e desapareceu. Aí eu fui até o batalhão, à procura dele, e eles me disseram, ele está em Florianópolis. Lá fui eu para Florianópolis. Chegando lá, não, ele está em Curitiba. Fui para Curitiba. Ali em Curitiba eu ia de quartel em quartel, à procura do Edgar. E não havia resposta onde ele estava. Como eu só tinha dinheiro para passagem, eu levava fatias de pão de casa para comer. E dormia nas praças. Quando tinha gente ainda ali no ponto de ônibus das praças, eu ficava por perto. Quando desaparecia todo mundo, o que eu fazia? Eu me escondia atrás dos bancos da praça, com medo, apavorada. E um dia eu saí da praça Rui Barbosa e entrei na 5ª Região Militar. Cheguei lá e eu disse, eu quero saber aonde o Edgar está. Vivo ou morto, eu quero saber. Aí eles me mandaram aguardar. Demorou muito. Veio 2 policiais e disseram para mim, a senhora nos acompanha. Chegamos num corredor, havia 2 fileiras de polícia, todas armadas. Eles me mandaram seguir no meio. Às vezes, enquanto as armas batiam no meu corpo, encostavam no meu corpo. Cheguei numa parede, meu Deus, não tinha nada. Não sei se era o nervosismo, que eu não enxerguei nada. Digo que eles vão me matar. Pensei no meu pai, pensei na minha mãe, pensei nos pais do Edgar, porque eles dependiam muito de mim. Eles não tinham apoio de ninguém. Mas que nada, me vendaram com pano preto, fizeram eu descer uns degraus. Eu não enxergava, mas percebi que era muito longa, era um corredor muito longo. De repente, me desvendaram, eu estava dentro de uma sala. Havia 2 generais. Um não disse nada. O outro começou a me insultar. Você para de andar atrás desse subversivo, desse bandido, desse comunista, porque o teu marido chega a matar até estudante. Aí eu olhei para ele e disse, não, o senhor está enganado, meu marido é gente boa, não faz mal para ninguém. Me mandou calar a boca e disse para mim, se você não parar de ir atrás do teu marido, nós vamos te dar fim. Porque os teus pais nem sonham aonde você se encontra. E nós te matando, eles nunca vão descobrir o que aconteceu contigo. Me vendaram e me jogaram para fora. Já estava escurecendo. Sentei no banco da praça e comecei a pensar o que fazer. Eu vi uma placa que dizia Canal TV 12. Digo, é lá que eu vou pedir socorro. E fui. Chegando lá, não foi fácil eles me atenderem. Mas, de repente, me atenderam, me levaram para uma sala. Após essa sala, para outra cheia de luzes. E ali começaram a me fazer perguntas. Como era o meu nome do Edgar, o que tinha acontecido. E foi uma pergunta atrás da outra, e nervosa como estava, e eu disse, foi o exército que sequestrou meu marido. Para quê? Apagou as luzes, eles me pegaram pelo braço e corra. Me levaram para fora, me puseram num carro e levaram até 101. Ali vinha um ônibus que dizia Curitiba Enseada. Me puseram, falaram com o motorista, me puseram nesse ônibus, eu vim para Joinville. No dia seguinte, bateu lá em casa e eu fui atender. Era um mendigo. Interessante que mendigo geralmente tem um cheiro desagradável, e esse não tinha. Ele me entregou um papel amassado e foi embora. Eu abri esse papel e ele dizia, se você quer encontrar o teu marido, vai até a penitenciária do AU em Curitiba. Ah, não deu outra. Peguei o ônibus e fui. E 2 sujeitos me seguiram.
Chegando em Curitiba, telefonei para o Breda, da rodoviária, ele me pegou. O Breda é o doutor Breda, dos presos políticos. Ele me pegou e fomos até a penitenciária do AU. Lá nós encontramos o Edgar. E, meu Deus, gente, vocês não têm noção, pele e osso. Ali ele permaneceu 2 anos. Em 75, veio a tal da Operação Barriga Verde. Dona Lúcia, posso interromper só para fazer uma pergunta? Eu quero fazer umas perguntas em relação à prisão de 71, Tá. aí depois a senhora entra na sequência. Pode ser? Pode ser. Obrigado, dona Lúcia. Dona Lúcia, a gente precisa, claro que são algumas informações que a Comissão Estadual e a Comissão Nacional da Verdade estão procurando, tá? Então, se a senhora não tiver, tranquilo, é só dizer que não, mas são alguns nomes, tá? A senhora falou que nessa prisão de 71, o senhor Edgar foi conduzido para uma delegacia em Joinville, né? Essa delegacia é a delegacia onde hoje é o Sindicato dos Bancários? Exatamente, onde é o Sindicato dos Bancários hoje. Na rua Itajaí. Exatamente. Dentro dessas pessoas que prenderam o senhor Edgar e mantiveram ele ali naquela situação em 71, a senhora se recorda do nome do delegado ou de alguma pessoa que participou dessa operação? Não lembro. Não lembra? Não lembro, não. E a senhora sabe se eram pessoas de Joinville ou de outras cidades? De Joinville. Era o pessoal Eu de lembro Joinville. que ali na delegacia era de Joinville, porque eu fiquei o dia todo com o Edgar aí. Pode que tivesse alguém de fora que eu não soubesse, né? Aham. E quando a senhora foi ao batalhão, as pessoas que passaram informação, a senhora não lembra também? Não. Aham. Tá certo que se eu visse hoje eu reconheceria, mas o nome a gente não perguntava como é que é o seu nome. Aham. Né? Mas a senhora, por fotos, teria condições de reconhecer, talvez? Ah, sim, teria. Alguém da mesa quer perguntar sobre a primeira prisão? Dona Lúcia, e assim, estando num ambiente como esse, a senhora certamente ouvia pessoas se movimentando, conversando, ou tem alguma lembrança desse dia, nesse momento, de comentários ou de pessoas que circulavam ali? O senhor quer saber se eu conhecia o nome dessas pessoas, né? Ou se a senhora se lembra de alguma coisa que possa nos ajudar a identificar pessoas que estivessem... Não. Eles, nesse caso, por exemplo, quando eu ia de quartel em quartel, eles eram tudo assim muito rígidos, assim, muito de... né? Mas não comentavam nada perto de mim, só me davam ordens. Então, por isso que eu... Sabe o que essas pessoas comentaram? Não. Obrigado. 75. Vamos para 75 agora. Tá bom. Em 75 veio a tal da Operação Barriga Verde. Nesse período, o Edgar trabalhava na metalúrgica Bemar. Ele era o encarregado, era o que abria a porta, né? E dia 5 de dezembro de 75, quando ele ia chegando na firma, que ele foi abrir a porta, veio 2 caras encapuçar o Edgar e jogaram ele para dentro de um carro e levaram. E eu, quando fiquei sabendo disso, o que eu fiz? Peguei a minha bicicleta, fui até a final da João Colim, que nós morávamos lá na Dona Francisca, numa lateral lá em cima, para poder telefonar para o doutor Breda, que tinham pego o Edgar. Nesse intervalo que eu fui lá e voltei, eles chegaram em casa com o Edgar, eles reviraram a minha casa todinha, puseram tudo para baixo. A nossa pequenininha, Tatiane, tinha na época 1 ano e 3 meses. O colchão dela era feito de espuma, de pedacinhos de espuma. O que eles fizeram? Eles rasgaram, de certo, pensando que podia ter alguma coisa escondido aí, né? E espalharam aquela espuma todinha. Levaram tudo quanto é livro que nós estudávamos na época, de história, geografia, porque tinha faixa no livro em vermelho. Aí, ali eles ficaram desaparecidos 15 dias, de 15 a 20 dias.
graças ao Pedro Ivo, que nos deu essa força para descobrir aonde estavam nossos maridos. Um belo dia apareceu lá em casa o Elmar Zimmermann, ele era vereador, com o cara oficial do Pedro Ivo, que ele me mandou me buscar, que ele queria falar comigo. Chegando no gabinete, ele disse: Lúcia, você conhece e sabe aonde moram as outras mulheres dos outros presos? Digo, sei. Então você vai com o Elmar, busca elas e me trazem aqui. Me trazem as mulheres aqui no gabinete. E fiz, trouxemos. Chegando lá, o Pedro Ivo prometeu para nós que ia descobrir onde estavam nossos maridos, como realmente descobriu. E nós passamos aquele Natal no maior sufoco, porque a gente não sabia o que dizer para os filhos. As outras mulheres tinham criança já maior, e a minha tinha 1 ano e pouco. Mesmo assim não deu, ela sentia que onde é que o pai estava no Natal, né? E até que o Pedro Ivo conseguiu descobrir que eles estavam no batalhão em Florianópolis. Lá ele levou nós com condução. Ele não deu a condução para levar a gente, e a gente foi. Gente, foi um desespero. Quando nós encontramos nossos maridos, eles estavam num salão, mas todos arrasados. Vocês não têm noção o sofrimento que a gente passou. E dali, nós íamos toda semana com carro da prefeitura ou da Câmara Municipal visitar nossos maridos, porque dinheiro nós não tínhamos, né? E alimentação, de repente, nós não tínhamos também. E o Pedro Ivo deu cesta básica para nós, e principalmente comidas para as crianças, leite, bolacha. Então, nessas idas a Florianópolis, nós tínhamos que passar pela Polícia Federal, pegar autorização. E ali a gente era muito massacrada, ali nós éramos humilhadas. Eles prendiam uma numa sala, outra noutra, faziam aquela guerrinha de terror, né? E eu era mais visada, porque eu já tinha passado em 71, e eles sempre diziam para mim: nós se conhecemos já. E um dia eu fiquei presa na Polícia Federal, eu e a Zilma, a mulher do Júlio Serpa. Nesse período, ela estava esperando o neném, ela estava de 2 para 3 meses. Nós duas ficamos presas, e as outras mulheres foram liberadas para irem visitar os maridos. Quando elas chegaram lá no batalhão, e nós duas não, eu não sei como é que foi que eles fizeram lá um movimento, os presos, e parece que ajuntaram o colchão, tentaram meter fogo, até que nos libertasse de lá. E nós fomos libertados. Libertada é modo de dizer. A gente foi algemada, jogada dentro do camburão, e levaram nós até Florianópolis, que era no Estreito, né? E aquele carro fazia zigue-zague na rua. E nós de um lado para o outro, porque nós não tínhamos firmeza ali dentro, não tinha onde se segurar nada. A gente batia contra uma parede do carro, batia contra o outro lado, né? E a Zilma grávida. E ali eles permaneceram. E, gente, não dá de contar tudo. Não dá, porque a gente passava a noite, passava o dia. E ali eles permaneceram até outubro de 76. Inclusive o Edgar com o Irineu Sisquim foram soltos no dia 26 de outubro de 76. Olha, gente, o que eu quero dizer aqui para vocês, a gente sofremos. O Natal foi terrível, eu nunca esqueço. De noite, eu sentada numa cadeira com a minha pequenininha no colo, chorando. No dia 24. Aí bateu na porta e me desesperei. Digo, é a polícia. Aí lá de fora disse: Lúcia, é o Zimmermann. Era aquele vereador Mauro Zimmermann. Eu e a Leninha aqui, nós íamos te ver. Aí eu abri a porta, eles entraram, e nós 4, a pequenininha junto, nós 4, se abraçamos e choramos. Foi o pior Natal da nossa vida, não só meu, como de todas as mulheres. E até ali nós não sabíamos onde eles estavam. Era isso que eu queria dizer, mas tem muita coisa. Mas
tem que ter tempo, tem mais alguém para falar, né? Mas, dona Lúcia, a gente tem o tempo que foi preciso para ouvir a senhora, e tem 2 pontos que eu queria ver se a senhora tem na sua memória dessa prisão de 75, porque foi um momento que durou um período de quase 2 anos a prisão do seu Edgar, né? De 75? É. Não, de 75 o Edgar foi preso dia 5 de dezembro de 75 e solto dia 26 de outubro de 76. Tá. Que foi uma soltura por engano, segundo o doutor Breda. Tanto assim que ele telefonou na Câmara Municipal que me mandasse me buscar. E eu fui na Câmara e conversei com o doutor Breda e ele disse: Lúcia, vai depressa buscar o Edgar e o Irineu, porque apareceu na mesa lá do general a soltura dos dois. Do Irineu ainda vai, mas do Edgar eu sei que é engano, mas numa dessa nós tiramos dele lá, e foi o que aconteceu. Dona Lúcia, nessa detenção que a senhora passou lá em Florianópolis, né? A senhora lembra o nome do comando que estava da operação, que esse espaço era da Polícia Federal, do Exército, da PM? Ali na Polícia Federal, o doutor Lúcio. Lúcio da Costa, Lúcia Acosta, aliás. O Edgar que me corrija. Doutor Lúcio Acosta. Ele era da Polícia Federal. Da Polícia Federal. Ele me colocou frente a frente com a Linete e queria que nós assinássemos. Primeiro ele falou com a Linete sozinha, ele já tinha convencido a Linete. Aí, como eu era osso duro, vamos pôr a Lúcia junto, colocaram aquele monte de armas assim do lado da gente para assustar, e 2 caras armados. Aí queriam que nós assinássemos um papel em branco, né? Porque ali eles iam colocar tudo que eles queriam colocar sobre os nossos maridos, que daí se nós assinássemos, eles libertavam os nossos maridos. Eu fiquei firme, disse não, e esse Linete não assina. E daí nós não assinamos. Era esse doutor Lúcio Acosta, que dizem que faleceu. Para mim não, para mim ele deve estar escondido em algum lugar. Tanto assim que quando ele conversava comigo, um dia ele deu um muro em cima da mesa, porque eu não concordava, porque eu não fazia o que ele queria. Aí eu também dei um muro. Não sei como naquele dia não me seguraram preso de uma vez. Eu também dei um muro na mesa. Aí ele olhou para mim bem sério, e disse: eu sei que um dia é da caça e outro dia é do caçador. Eu nunca esqueço. Ele próprio disse para mim: um dia é da caça e outro dia é do caçador. Dona Lúcia, eu gostaria que a senhora tentasse esclarecer um pouco mais essa questão que a senhora falou da rebelião de presos que houve lá. Significa que os presos sabiam, eram presos comuns, que estavam fazendo uma rebelião em favor dos presos políticos? Não, eram os presos políticos. Já eram presos? Eram os presos políticos, né? Que quando eles viram que todas as outras mulheres vieram e nós 2 ficamos na Polícia Federal retida, eles começaram o movimento. Mas parece que ali tinha outros presos comuns, eu não tenho certeza se tinha, mas se havia mais que tinha os presos aí. E junto, diz que parece que juntaram o colchão, tentaram meter fogo, e daí nós fomos libertadas. Mas eu nunca me aprofundei, inclusive eu nunca conversei com o Edgar sobre esse momento. Desculpa, eu não entendi o que a senhora falou. Inclusive, porque eu estava na Polícia Federal, eu não vi nada, né? Inclusive, eu nunca comentei com o Edgar sobre esse momento, o que aconteceu lá para eles tirarem nós de dentro da Polícia Federal. Então foi uma rebelião que deu certo, vocês foram libertadas? Nós somos libertadas. Fomos libertadas. Mas não aquela libertação de nos soltar lá e porque nada, nos algemaram e jogaram dentro do camburão, né? E nós fomos até Florianópolis, que a Polícia Federal
era no Estreito. Uma outra questão, em ambas as prisões, a senhora falou de maus tratos e tal, e tentativa de chantagem, mas nunca tocaram na senhora, a senhora não foi torturada? Não, só psicologicamente, que é pior, viu? É pior. Vivia sempre alguém me seguindo, tanto assim que eu fiz o vestibular, que nós tínhamos feito inscrição, eu e o Edgar, para economia e administração, na FURGE, naquela época era FURGE. E chegou o dia de fazer o vestibular, o Edgar estava preso, mas eu estava solta, estava aqui, né? Digo, vou lá e vou fazer. Eu fui, eu não sei como eu passei, porque eu não tinha cabeça. Eu fui mesmo porque eu tinha feito inscrição para comparecer. Passei. E daí, depois eu fui atrás do material, quando ia começar as aulas, para ver o que eu precisava, né? Comprar mínimas coisas, ou ter alguma coisa em mão no começo das aulas. Aí eu fui na meu Deus, eu fui na papelaria Cruzeiro, que fica aqui no centro. Ficava, aqui na Rua do Príncipe, com esquina da rua, não me lembro da rua, 504 o número do prédio. Eu entrei, tinha bastante gente, porque era época de comprar material escolar para as crianças, né? Aquilo estava assim, ó. Eu peguei uma cestinha, comecei a catar uma caneta aqui, um caderno lá, né? Aí fui enfrentar a fila, uma fila longa, para pagar. Quando faltavam 5 pessoas que estavam na minha frente, chega uma mulher, provavelmente ela era funcionária daí, e disse para mim, a senhora não vai levar isso aí. Aí eu, bem ingênua, pensei que era porque ela achou que eu não tinha cara que eu tinha dinheiro. Eu disse, não, minha senhora, eu tenho dinheiro, eu vou pagar. A senhora não entendeu, a senhora é subversiva, a senhora não vai levar esse material. Me arrancou da mão a cestinha e disse para mim, fora, subversiva. E quando eu entrei na papelaria, 2 sujeitos me seguiram. A gente vivia sendo seguida por caras, por pessoas, sabe, mal encaradas. Eram da Polícia Federal, no mínimo. Dona Lúcia, desse hábito que se tornou recorrente na vida da senhora, essas pessoas perseguindo, né? A senhora lembra, chegou algum momento conversar com eles, perguntar o que está me seguindo, ou saber do nome, alguma coisa? Não, uma que eu tinha muito medo, né? Se eu ia chegar e perguntar, de repente eles podiam... Tá dando? De repente eles podiam me agarrar e ele vai embora, né? A gente vivia com medo, a gente vivia apavorada. Porque tu ia no mercado buscar comida, gente. Tu era escurachada lá de dentro. Era coisa incrível. Olha, os presos políticos foram presos, torturados. Mas nós, mulheres, aqui fora, gente, vocês não têm noção do que nós passamos. E o medo que eles sequestrassem nossos filhos. Mas como que conheciam... Bom, certamente os agentes conheciam a senhora, mas as pessoas, os populares, assim... por exemplo, quando a senhora foi presa, sua foto saiu no jornal? Como? Ou a sua foto saiu no jornal quando a senhora foi presa? Não saía nada. Não saía nada. Tu acha o senhor Edgar também não saiu? Não saía nem dos nossos maridos, imagina de nós. Eles não publicavam, era tudo escondido, era tudo abafado. Olha em Curitiba, o que eu passei em Curitiba. Não puseram foto nenhum. Eles escondiam isso. E eu eu denunciei o exército, que foi o exército que sequestrou Edgar, isso aí foi... Então eu vivia sendo perseguida nas ruas, aonde eu ia tinha gente atrás de mim, e eu sabia. A gente sabia direitinho que era alguém
que estava nos seguindo, que estava me seguindo. Eles queriam ver se a senhora chegasse em outro companheiro, em outra pessoa, para também enquadrar, com certeza. É, lógico, para ver onde que a gente ia. E a senhora, muito esperta, queria logo fugir, né? Nunca perguntar por que está me seguindo, né? De forma alguma. Dona Lúcia, por gentileza, nesse período que a senhora permaneceu retida, alguém da Polícia Federal ou o senhor Lúcio Acosta deu alguma justificativa, um motivo porque a senhora teria que permanecer retida durante aquele episódio que a senhora ficou presa? Não, ele não dizia nada, simplesmente ele fazia perguntas, ele queria que a gente assinasse, só assim, mas eles não justificaram, vocês fizeram isso, o marido de vocês fizeram aquilo. A única foi aquele general lá, quando eles me vendaram, lá em Curitiba, na 5ª Região Militar, né? Porque olha, eu perturbei eu ia de quartel em quartel, queria ligar vivo ou morto. Queria saber, fazia 2 meses, mais de 2 meses, que ele estava desaparecido. E ali foi que esse me ameaçou, disse que ia me dar fim, que meus pais nunca iam descobrir o que aconteceu comigo, que eles tinham sacado, tinham ido até a casa dos meus pais e sabiam que eles não sabiam onde que eu estava, né? que eles estavam bem por fora, como realmente eles estavam. A gente não, para não complicar, para não, senão a coisa ia ser pior. Eles iam lá, podiam pegar outras pessoas, né? Não tinham nada a ver. Esse papel que queriam que a senhora assinasse era o quê? A senhora leu o texto? Não, era um papel em branco. Ah, tudo em branco? Tudo em branco. Era lógico que depois eles iam colocar alguma coisa ali em cima. Bom, gente, queria agradecer a dona Lúcia Schatzman. Muito obrigado por trazer essa lição aqui para nós. Isso é para a gente ver que esse tipo de governo, esse tipo de ditadura, não cabe mais na democracia que a gente vive hoje. Então, queria agradecer de coração. É gratificante esse trabalho, porque a gente pode ouvir pessoas como a senhora, e nós, nesse começo de trabalho, estamos homenageando as mulheres. As mulheres que, como ela colocou, que não foram presas, algumas não foram presas, ela foi, mas que sofreram muito mais cuidando da família, em casa, passando natais sozinha, passando outras datas comemorativas sozinhas, e procurando o marido vivo ou morto. Então, queria agradecer de coração e queria que ela saísse daqui de cima da mesa com uma salva de palmas pela coragem que ela teve de trazer o depoimento. Deixa eu dizer uma coisinha. Por favor. Gente, meu Deus, o que eu queria contar para vocês? Ou pensa que isso aí acabou? Acabou para nós? Não. Hoje ainda a gente sofre isso, a gente não dorme direito. Lá pela Santa tu dorme, tu passa dias sem pensar em nada. De repente vem tudo. Quer ver o primeiro dia que eu entrei em contato com o Maico, que eu sabia que estavam pedindo para mim vir aqui, passei noites e noites sem dormir. Eu tive um pesadelo de me acordar. Eu me vi atrás daqueles bancos, na praça, em Curitiba. Então, não acabou para nós. Eu acho que nós vamos levar para o túmulo isso. Gente, não foi uma coisa terrível. Eu agradeço a presença de vocês que tiveram paciência de me ouvir. É um pesadelo eterno, né, dona Lúcia? Mas, por favor, aquela salva de palmas aqui pela coragem dela vir depois. Parabéns a seu Edgar também, né, pela mulher que tem, né? Bom, gente, continuando os trabalhos, gostaria de convidar a minha querida e outra heroína, a dona Maria Damásio Zeferino Domingos, para se assentar aqui ao nosso lado e trazer também a rica história de vida dela, sofrida durante a Operação Barriga Verde. Dona Maria, faz favor.
Dona Maria Damásio Zeferino Domingos é viúva do seu Valdemar Domingos. E, Dona Maria, da mesma forma que a Dona Lúcia, gostaríamos que você prestasse um depoimento sobre tudo, sobre o que você sabe e o que pode contar com você e com a sua família, o que aconteceu e tudo o que viveram durante a ditadura militar, especialmente com relação à Operação Barriga Verde. O microfone é todo seu. Bom, eu acho que a Lúcia já falou tudo, quase tudo que tinha que falar. Tá? Tudo que a gente passou, tudo que a gente sofreu. E a prisão do meu marido foi um pouco antes que o dele, do Edgar. Foi dia 12 de dezembro, né, que ele foi preso. Tá? Ele foi preso na Tupi, foi trabalhar e não voltou mais. Aí estiveram sumidos 15 dias, que nós procuramos por todo lado, não conseguimos encontrá-los, não teve jeito. Aí conseguimos lá em Florianópolis. Achamos eles lá em Florianópolis. Eles estavam numa situação deplorável, sabe? Mas estavam lá no quartel. Num quartel lá, que eu nem lembro o nome da rua lá. Depois eles foram transferidos para Canas Vieira, lá para a colônia penal. Aonde a gente ia visitá-los, e a gente chegava na Polícia Federal em Florianópolis. Ali era fácil, eles davam autorização, a gente ia. Quando chegava lá, de repente aparecia 2, 3 carros da Polícia Federal, levavam a gente embora. Lá para o Estreito. Lá começava as torturas psicológicas. Se é que eles diziam que era detida para averiguação. Se aquilo lá não era prisão, não sei o que era. Verdade que eles não torturaram a gente, mas deixavam a gente, faziam aquela tortura psicológica, né? Aquelas acariações que matavam a gente. Até então eles fizeram muita acariação comigo, com Teodoro Tchaikovsky. Aí então eu conhecia, eles perguntavam se eu conhecia o Teodoro Tchaikovsky. Eu não conheço. Mas como que tu não conhece? Ele é comunista igual a vocês? Eu disse, não, mas eu não conheço ele. Porque na verdade, no fim, o Teodoro Tchaikovsky, eu conheci o Raul, não era Teodoro Tchaikovsky. No fim, o Raul era Teodoro Tchaikovsky. Aí passava esse Teodoro para lá e para cá, para lá e para cá. Aí a gente já estava bem orientada que a gente não podia nem olhar para o lado deles, né? Tem que ficar bem. Ali a gente ficava. Ali eles ameaçavam. Ficava na frente da minha casa, ficaram acho que uma semana inteira. Ali 2 carros cheios de homens lá dentro, que eu não sei de onde que vieram aqueles homens. Na frente da minha casa até altas horas da noite, madrugada. Meu filho tinha 14 anos, estava fazendo Senai na época, e eles seguiam meu filho até o Senai. Seguiam o ônibus, né, no caso, que ele ia de ônibus. E a discriminação dos outros que eram pequenos na escola, né? Era uma discriminação, e até eles seguiam as pequenas que iam para a escola. E era aquela coisa que a gente ficou 3 meses sem receber dinheiro de lugar nenhum. Passamos muita dificuldade, até que eles cederam o carro da Câmara, da Prefeitura, na época Pedro Ivo era o prefeito. Aí tinha o Aderbal, né, que é da Câmara, e o Elmar Zimmermann. Aí então que eles cederam o carro que já nos levava a Florianópolis, a Curitiba. Depois o doutor Breda tomou a defesa deles. Que aí era preso para averiguação, mas essa averiguação deles durou 9 meses e 20 dias. Aí passou aquilo ali tudo, né? Tinha o Aderbal nos ajudou com o carro da Câmara. O Pedro Ivo dava cesta básica para a gente, mas sempre a gente não tinha dinheiro para nada, né? Para nada. Quantas vezes a gente ia para Florianópolis sem dinheiro nenhum? Sem nada, porque não tinha de onde tirar. Eu tinha 6 filhos pequenos.
Não tinha de onde tirar. A Lúcia, agora que eu sei que a Lúcia foi uma pessoa fora de série, uma heroína, porque eu não sabia da outra prisão do Edgar. E ela segurou toda essa barra e nunca contou nada para nós. Que ela já tinha passado por tudo aquilo, aquela coisa arada toda, né? Então agora que eu estou sabendo, porque o Maico me falou também da outra prisão do Edgar. E assim eles ficaram lá presos, saíram um pouco, até o Edgar ficou, e ficou o Júlio, e ficou mais alguém lá de Criciúma, porque de Criciúma tinha bastante gente. E ficou mais alguém de lá de Criciúma. Eu sei que a gente passou bastante dificuldade, até que 3 meses depois a gente conseguiu um auxílio reclusão junto, eu acho que na época era o INPS, não sei. A gente conseguiu ali um auxílio reclusão que recebia um salarinho assim meio, bem pequeno, mas já ajudava, né? Eu ainda conseguia porque o meu filho fazia o Senai e ele era remunerado. Tupi pagava, ele um pouquinho, mas pagava. Eu não pude contar com a Tupi para nada, eles nunca apareceram na minha casa, ninguém, nem assistente social, nem nada, nunca. Então eu não pude contar com eles para nada. Agora, depois, não faz muito tempo, eu soube que a Tupi colaborou com as torturas na época da ditadura. Sei que foi uma época tenebrosa, tá, que acabou com todo mundo ficou com trauma, era filho, era marido, era a gente que era a esposa, todos nós ficamos traumatizados. A gente tem trauma até hoje, que eu não suporto nem falar nisso aí, mas foi tudo que a gente passou, passamos horrores. A Lúcia com a menina pequenininha, não tinha com quem deixar, tinha que levar essa criança toda a vida para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. A Zilma estava grávida, a Glória tinha recém-casado, tinha 2 meses, eu acho, de casamento. Foi uma coisa de maluco aquilo ali. Foi uma época tenebrosa que a gente viveu. Então, eu era bem leiga na história, que eu nunca soube de nada, porque meu marido nunca abriu nada para mim. Que é verdade, eu digo, ele nunca falou nada para mim sobre esse negócio de subversão, de não sei do que eles tinham um partido, nunca falou nada para mim disso aí. Mas eu conhecia bem Teodoro Tchaikovsky. E conhecia também o Roberto Calone, que agora já não sei mais se o nome dele era Roberto. Ele morou 6 meses na minha casa, mas esse homem não saía para lado nenhum. Ele só ficava dentro de casa. E o Raul não, de vez em quando ele aparecia lá e ficava lá uma semana, 3, 4 dias, e depois voltava, não sei para onde. Agora eu soube que pelo Maico que ele morava aqui mesmo, aqui em Joinville mesmo. Aí o Edgar eu não conhecia, o Júlio eu não conhecia, o João Jorge eu não conhecia. Depois é que eu fiquei conhecendo todos eles. Eu não sei se eu lembro ainda se foi o Júlio uma vez que esteve lá na minha casa, não lembro bem, mas teve alguém lá, não sei se foi eles. Então estava lá, tudo que a gente passou foi um horror, gente. Eu espero que isso nunca mais aconteça nesse país, porque foi um horror. Depois a gente viu, teve uns processos lá em Curitiba, que a gente presenciou lá também. Olha, aquilo também foi terrível, que as mulheres falaram lá, que as torturas lá foram terríveis. Meu marido nunca falou das torturas, até uma vez a minha irmã perguntou para ele, né, que tipo de tortura que era feito com eles. Ele disse, tu imagina um filme daquele bem tenebroso, é um pouquinho pior. Eu não vou falar, ele disse, eu não vou falar porque eu tenho pavor daquilo. E ele ficou apavorado mesmo. Então, depois desses tempo todo, né, de 9 meses, 20 dias que ele ficou preso, eles teve o julgamento. Em 78 foi o julgamento. Aí eles foram todos absolvidos. E o que eu me lembro, que eu conheci, foi o Marco Cardoso, que
foi condenado a 2 anos de prisão. Ah, e outra coisa, aquele doutor Lúcio ali da Polícia Federal, aquele homem era um verdadeiro carrasco. Aquele homem era tenebroso. Aí depois eles ficaram mais ou menos bem, porque lá tinha um capitão na colônia penal que dava assim uma chancezinha para eles, que era o capitão Nelson. Dava assim, de vez em quando, dava uma chancezinha para eles lá, que eles ficavam mais à vontade, né? Lá dentro, não era tão rígido, que cobrassem tanto deles. Mas, olha, ali eu acho que ali no batalhão eles penaram ali. Penaram ali. E o meu marido, tu vê que na tortura, ele tinha um atestado, que esse atestado nem estava com ele, estava com o João Jorge, que ele estava com o pé quebrado. Eu acho que eu passei para ti, né? Esse atestado. Eu passei uns documentos para o Maico. Ele tem lá uns documentos de depoimento de pessoas, pneu também, né? Que eu deixei lá com ele. Que a gente fez na época. Até quem pediu também em favor deles foi o Dom Gregório, bispo daqui, que pediu também em favor deles. Eu sei que foi isso aí que a gente passou, tá? A Lúcia já tinha falado, tudo aquilo ali que ela falou é verdadeiro. Eu não sabia da prisão do Edgar, que foi muito pior, eu acho, né? Não sei, porque ele teve 2 meses sumido, né? Foi pior do que 15 dias. E é isso aí que eu tenho para dizer, gente. Dona Maria Damasio, boa noite. Boa noite. Tinha uma pergunta para a senhora. Eu queria saber como é que ficou a união dessas mulheres, na verdade, que passaram por esse período. Eu acredito que até depois de um tempo alguns maridos faleceram. Como é que ficou a união dessas mulheres após todo esse período? Quando eles estavam presos? Sim, sim. Ah, a gente se uniu muito. Onde uma ia, outra ia também. A gente se uniu muito, até porque a gente ficou muito unida, porque o prefeito, o pessoal da Câmara, né, lá tinha o João Jorge, que era assessor jurídico da Câmara. Então, eles uniram muito a gente também. A gente ficou todo lugar que uma ia, a outra ia. Vocês realizaram um trabalho de busca depois disso, atrás de documentos para fazer essa comprovação por tudo que seus esposos e as senhoras passaram, tá? E até para, digamos assim, acionar o Estado por uma eventual indenização por conta de tudo isso? Sim, claro. Eu não entendi bem direito o que tu falou, não. Fala. O doutor Maurício está falando do processo de anistia, né? Um pouco disso, tá. Né? Sim. Pós ali 79, como que foi esse processo que a senhora reuniu os documentos que eu tenho para comigo, a comissão vai fazer cópias para a gente arquivar isso e repassar também para a comissão estadual. Mas o doutor Maurício está perguntando sobre a reunião desses documentos, né? Qual foi o processo? Como vocês chegaram a esses documentos, os depoimentos de pessoas que relataram para vocês? Dos amigos, no caso. Sim. Sim, aí eu fui procurar as pessoas que eu achavam que eram amigas. E ali graças a Deus, eu tive bastante sucesso. Pessoas que trabalhavam com ele, né, que ele era líder na Tupi. Então, as pessoas que trabalhavam com ele deram depoimentos, alguns vizinhos, não todos, né, porque alguns discriminaram, mas deram depoimentos, né, e aonde que eu consegui tudo aquilo ali. Tem até bastante depoimento, né? Obrigado. Dona Maria, perguntar algumas coisas aqui. Só para esclarecer, quando a Dona Maria fala Gershov e Raul, é a mesma pessoa que era um militante do Partido Comunista aqui em Joinville, que foi destacado pelo Partido Comunista do nível nacional para fazer parte da organização. Então, ele tinha esse papel, era um agente clandestino da luta contra a ditadura militar, né? Só para esclarecer o público que talvez não conheça
a história do Greschow. Ele morou por algum tempo aqui em Santa Catarina, especificamente em Joinville. Eu queria perguntar uma coisa para a senhora, que é o seguinte. A senhora falou que desconhecia esse envolvimento político e sindical do seu Valdemar, né? Que passou a saber pós-prisão em 75. A senhora também falou que não contou com a Tupi. A senhora lembra de nomes ou de pessoas envolvidas ao setor da fábrica que tenha denunciado o seu esposo, ou de que maneira a empresa contribuiu para a ditadura chegar até o seu companheiro? Eu não sei, porque quem trabalhava na Tupi na época era o Valdemar Clima. Ele trabalhava lá. Eu acho que ele foi o que me procurou depois da prisão dele, dizendo que, buscando a roupa, escova de dente, sabonete, essas coisas dele lá, o pessoal dele, né? Que ele trabalhava na Tupi e que meu marido foi detido para averiguação. Ele não disse nenhuma vez que ele tinha sido preso. E ele era da Tupi também. Depois é que eu descobri que ele era investigador da Polícia Federal. É que talvez ele fosse um colaborador informal Tá. Com certeza, né? E a senhora tem uma lembrança de outros nomes ou locais que a senhora passou nesses... Como a dona Lúcia citou o nome do doutor Lúcio da Costa, ou Acosta, a senhora tem lembrança de outros nomes, além do capitão Nelson... Algum outro nome? Não, eu não lembro, porque só quem fazia quem interrogava a gente era o doutor Lúcio. Eu não sei delas, mas de mim era o doutor Lúcio, sempre ele. Aí, porque a gente nunca sabia quem eles interrogavam, porque eles jogavam um em cada sala. A gente nunca saía junto de lá. Dona Maria, a senhora disse que não teve nenhum tipo de assistência da Tupi, né? E depois que seu marido foi libertado, ele voltou a trabalhar na empresa? Voltou para o mesmo cargo na Tupi. Então ele foi acolhido depois de todo o episódio pela Tupi, é isso? Foi pela Tupi. Ele nem demitiram ele voltou para o mesmo cargo na Tupi. Dona Maria, permaneceu lá na Tupi até quando? Ele permaneceu na Tupi trabalhando? Até se aposentar. Ele trabalhou 16 anos na Tupi. Uhum. Foi até em 85, 86 ele trabalhou na Tupi. Certo. 86, acho. Que depois, em 88, ele faleceu. A senhora também citou Lúcio Acosta. A senhora lembra bem dele? Assim, se visse foto, jamais eu vou esquecer daquele homem. Lembro, jamais eu vou esquecer dele. E o capitão Nelson, que a senhora citou? Lembro dele também, o capitão Nelson também lembro. Não sabe o sobrenome dele? O sobrenome? Do doutor Nelson, não sei. Do capitão Nelson, não sei. O sobrenome deles, eu não sei, eu conheci ele como capitão Nelson. A gente também não estava muito interessada, né? Em saber como era o sobrenome deles, não estava... Dona Lúcia, desculpa, Dona Maria, a senhora, antes de morar em Joinville, a senhora passou por outras cidades também, né? A senhora morou em Criciúma e em São Paulo, né? Sim. Nessas outras viagens, a senhora chegou algum momento do seu companheiro ter uma participação política, sindical? Não. A senhora tem conhecimento? Não, a gente morou em São Paulo, foi em 62, 63, não sei. Foi por aí. Aí depois a gente voltou para Criciúma, que a gente já morava em Criciúma. Aí ele trabalhou na Companhia Próspera. Lá tinha várias pessoas que trabalhavam, Lorival, trabalhava o Túlio, né? Trabalhava um monte deles. O Ciro Pacheco, que era um líder sindical, que era lá do sindicato, presidente do sindicato. Eles eram tudo amigos. Lá existia até o irmão do Túlio, né? E tinha uma pessoa que era muito amigo, que era o Amadeu. Mas nunca soube sobre o nome dessa gente. E o Antônio Justino, que é de lá, né? Que eles trabalhavam tudo junto na Próspera. Aí, de repente,
ele saiu da Próspera. Aí a Tupi buscou ele lá para trabalhar, ele veio trabalhar na Tupi. Na época, a Tupi andava buscava gente para trabalhar. Ele trabalhou na Tupi. Mas aí a gente ficou aqui até em 75 aconteceu isso aí, essa prisão deles. Dona Maria, como foi o pós-prisão, né? Como que foi a reestruturação, o efeito dessa prisão, né, do seu Valdemar, e como foi esse pós-prisão para a senhora e sua família? O momento depois da prisão e da libertação do seu Valdemar, como foi para a senhora? Não falou? O que ele não falou? Não, como foi para a família se organizar? Mas daí para explicar. Né? Eu não disse nenhuma vez que ele tinha sido preso. Eu disse que ele tinha sido detido para averiguação não sei do quê. Mas eu nunca falei para meus filhos que ele tinha sido preso. Depois é que eu falei. Aí depois que eu descobri o que era, eu falei para eles, né? Não podia ter escondido, né? O pai dele não cometeu nenhum crime. Não era criminoso, então eu tinha que falar a verdade. Até aquela lá era pequenininha. Aquela lá era pequena lá. Aquela outra eu nem tinha. Aí tinha outra que tinha 6 meses. Então, as outras nem quiseram vir porque não... Tem uma mesmo que não suporta nem falar, né? Ela não suporta de jeito nenhum nada. Então, que já eram maiores, né? Mas eu tive que contar a verdade. Aí eu tive que falar a verdade. Ou eu ia deixar eles pensar que o pai dele estava preso porque era criminoso? Não era, não cometeu nenhum crime. Então, aí eu tive que falar a verdade. Daí tudo acabou assim, né, a revolta, tudo, né? Foi uma revolta tremenda que a gente não esquece até hoje, né? Depois ele foi ficando assim, doente, foi caindo, foi bebendo, até que morreu com 49 anos. Era bem novo quando ele morreu. E ele era ele ficou bem traumatizado mesmo com aquelas torturas. Ficou traumatizado mesmo. Às vezes ele acordava gritando de noite. Mas ele nunca falou para mim qual foi o tipo de tortura que fizeram, como fizeram. Ele nunca falou. Aí depois ele também me falou que eles tinham... Ele não falou em partido, ele falou uma organização. Né? Que eles, era para melhorar o país, era para não sei para quê, um monte de coisa, onde está. Meia dúzia vai melhorar o país. Né? Mas eu acho que melhorou, valeu a pena. Você não acha? Eu acho que melhorou. Demorou, mas eu acho que melhorou até bastante. Com certeza foi um dos pilares da nossa atual democracia, né? Essa luta toda, esse sofrimento da sua família, do seu marido. Hoje tu é livre para falar o que quer, né? Que pode. Verdade. Dona Maria, quando a senhora descobriu que o seu marido era militante de um partido e que toda aquela luta, a senhora começou a compreender por que ele estava sendo caçado e por que aquilo era importante, etc. A senhora não teve curiosidade de conhecer mais sobre isso? A senhora teve contatos com outros membros do partido? Foi tentar entender quais os passos dele até então? A história dele no partido, a senhora resgatou isso? Eu não me envolvi muito nisso aí, sabe? Até porque ele não queria que me envolvesse nisso aí. Então, eu não me envolvi muito nisso aí, mas eu fiquei sabendo muito das coisas através de quem sabia. Né? Que no caso a Lúcia sabia, a Linete sabia, não sabia muita coisa, mas sabia. A Brigitte também, né? Alguma coisa, mas a Zilma eu acho que não sabia nada. A Glória muito menos.
Então, eu acho que daí eu não fiquei assim. Eu tinha medo, eu não queria me envolver com isso, porque eu tinha medo. Eu tinha meus filhos. Meu Deus, o que eles ameaçavam os filhos da gente, para a gente, né? O que eles ameaçavam, eu tinha muito medo, gente. A gente ia para Curitiba, ia para Florianópolis, ia não sei para onde, ia para outro quanto lugar. Os filhos ficaram sozinhos em casa. Sabia lá o que eles podiam fazer? Porque a gente não confiava. Eu não confiava neles de jeito nenhum, como não confio até hoje. Mas o que é uma verdade. Eu não confio mesmo. Que eu nem queria me envolver nisso aí, sabe? Me envolvi por causa delas, elas não tem que fazer. Né? Mas eu nem queria me envolver nisso aí, porque todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo, ainda, né? Pode até ser que não aconteça nada, né? Mas, sei lá, eu tenho minhas dúvidas. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? A senhora é uma corajosa, isso sim, não é medrosa, não. Dona Maria, o seu marido não falava sobre as torturas, mas isso não ficou, por exemplo, tinha marcas, ele trazia as marcas do corpo, ele não teve problemas físicos de locomoção ou de... não tinha as marcas de tortura quando ele voltou? Você deixou marcas? Sim. Deixou, né? Tanto é que a gente não esquece até hoje, né? Eu digo marcas físicas, assim. Ah, não, nele? Não deixou, não, isso não. A única coisa que ele apareceu lá foi com o pé quebrado, mas depois já saiu de lá, bom, né? 9 meses também já deu tempo de curar, né? Mas não deixou. A marca que deixou foi isso, né? O trauma que ele começou a beber, esse negócio aí que foi ficando doente. Dona Maria, durante o período que ele permaneceu retido, a senhora de repente notou que estava sendo perseguida, notou a presença de pessoas acompanhando seus passos, de repente em frente à sua casa, alguma coisa do tipo? Sim, toda a vida, né? Durante o tempo, até a época do julgamento, porque 2 anos eles ficaram sob, né, ali eles estavam disponíveis para a Polícia Federal, né? 2 anos, que depois de 76 até 78, quando houve o julgamento, eles estavam, por qualquer coisa, eles prendiam tudo de novo, né? Até que depois caiu aquela lei do AI-5, né? Eu acho que era a lei AI-5, né? Que caiu aquela lei, que eu nem lembro qual foi o presidente que derrubou aquela lei na época. Mas daí, então, que aí foi julgado, não havia prova, não havia nada. Algumas pessoas foram liberadas, quase todos foram liberados para sempre. Mas, até então, a gente tinha medo, eu tinha medo. Tinha medo, porque já pensou, é um horror, gente. A gente não sabe o que fazer, não sabe que atitude tomar, não sabe que rumo tomar, a gente não sabe o que fazer. E corre atrás de um, e corre atrás de outro, e corre atrás de um, ninguém dá resposta nenhuma. Muito pelo contrário. Dá um chute dali, outro dá pontapé de cá, outro faz uma coisa, uma resposta positiva, ninguém tem para dar. A senhora, a exemplo da dona Lúcia, é uma heroína, e é por isso que a gente está ouvindo aqui essa grande história da sua vida, do seu marido, e como eu falei, o princípio da democracia que a gente vive hoje ocorreu lá naqueles ritos da ditadura militar, onde o seu Edgar, o seu Valdemar, seu falecido marido, lutaram para nós poder estar aqui hoje, falando abertamente, falando de governo, falando de poder, falando de etc, etc. E é por isso que eu quero agradecer, né, de todo o coração pela sua contribuição aqui para nós. E se a senhora quiser dizer uma última palavra, ainda é seu microfone. Eu quero agradecer o pessoal que me ouviram. É uma história triste, mas é uma história, né? E
É só isso que eu tenho para dizer. Eu agradeço. Quer dizer, se eu for relatar a coisa, fica a semana inteira, né? Mas não tem como, né? Então, mas eu já dei meu depoimento lá para o Maico, já falei aqui, na Comissão da Verdade de Florianópolis. E o Maico tem todos os meus documentos lá, que eu podia ceder para ele, eu dei. Dona Maria. Dona Maria, me chamou a atenção um fato relatado pela senhora e também pela depoente anterior, relacionado com a ajuda que vocês tiveram por algumas pessoas que fazem parte da história de Joinville. Pedro Ivo Campos, Elmar Zimmermann, o presidente da Câmara de Vereadores, o advogado. Essa ajuda, ela veio espontaneamente a vocês ou vocês foram atrás dela? Não, se eles procuraram a gente? Sim, eles procuraram. Eles que procuraram vocês para oferecer esse suporte? Sim, para oferecer ajuda, eles procuraram nós. Isso aí, como a senhora classifica esse tipo de atitude do ponto de vista até material? Eles procuraram. Foi importante? Foi muito importante. A ajuda deles foi muito importante. Foram eles que nos procuraram. Procuraram a todos nós. Queria só complementar, já que eu estou com o microfone na mão. No momento seguinte a todo esse sofrimento de vocês, os filhos sofreram muito tipo de discriminação no bairro, na escola, em algum outro lugar. Você percebeu isso? Sobre discriminação, se os filhos sofreram. Não entendi nada mais. Falar alto. Os filhos sofreram discriminações. Meus filhos sofreram. Sofreram pelo fato de serem seguidos, de ficarem lá observando eles a noite toda. Isso aí é humilhação, gente. Eles eram seguidos na escola, os amiguinhos de escola deles diziam que eles eram, vocês são filhos de comunista. Ou são filhos de bandido. O pai de vocês está preso. Isso não é pouca coisa não, gente, isso é demais. Para a criança que está formando caráter, isso aí não é fácil, gente. E a escola, ela interferia de modo para não acontecer isso, ou ela também reproduzia? Não, naquela época não era bem assim, não. Eles não ligavam muito, não, porque também tinham seus medinhos, né? Também não isso. Naquela época, os professores com certeza sabiam o que era isso ali, né? A ditadura, esse negócio todo ali. Então, eles não comentavam, faziam questão de nem tomar conhecimento. Aí, porque não tinha como, o que eles iam fazer? Porque, na verdade, era uma verdade, né? Eles eram filhos de comunista, né? Não pode dizer que não. Então, eles não sabiam nem o que era isso, né? Mas, meu Deus do céu, na época, Deus o livre, né? O comunismo era o fim da picada, né? Bom, Dona Maria, gostaria que todos também se despedissem dela com uma salva de palmas, a exemplo da Dona Lúcia, porque é como vocês viram, uma grande heroína. Muito obrigado, Dona Maria. Obrigado mesmo. Bom, primeiro gostaria de agradecer a presença de todos. Gostaria de agradecer também a comissão aqui, que sem ela a gente não estaria realizando essa primeira audiência. E nós estamos disponibilizando no Face a página da Comissão da Verdade de Joinville. Se vocês quiserem acessar, vai ter todo o nosso calendário, as audiências públicas e todos os informes. A gente quer ver se essa primeira audiência que foi gravada também acaba disponibilizando no Face. E realmente a presença de vocês é que faz a gente ter gratificação no trabalho e se empenhar cada vez mais para poder trazer, para poder resgatar a memória dessa história e para contar ela como realmente foi. Agora eu gostaria de passar a palavra para a secretária Rosana, que vai fazer o encerramento final. Muito obrigado a todos. Eu vou passar, então, os dados para quem quiser acessar a página
da Comissão Municipal da Verdade no Facebook, se vocês quiserem anotar, se chama Comissão Municipal da Verdade, _Joinville/SC. Nossos contatos também podem ser feitos pelos e-mails rossana.cunha@gmail.com ou Comissão da Verdade, tudo junto, @objoinville.org.br ou pelo número de telefone 3431-3293. Ok? Esses são os nossos contatos atuais. E, em nome da Comissão da Verdade de Joinville, nós agradecemos a presença de todos e aproveitamos para comunicá-los que a próxima audiência, a segunda audiência pública dessa comissão, acontecerá na próxima segunda-feira, dia 8 de setembro, às 19 horas, neste mesmo local. Contamos com a presença de todos e desejamos uma ótima noite. Obrigada.